E o Flamengo anunciou como presente de Natal para sua torcida de forma oficial a contratação de Nicolas de la Cruz, e a equipe da ESPN Brasil, créditos para o canal ESPN, comentou essa grande contratação que é tida até o momento por muitos entendidos como a maior contratação para a temporada de 2024 do futebol nacional. Vamos ouvir aí a equipe da ESPN comentando essa grande contratação do Flamengo que custou 80 milhões de reais. O Tite sempre foi um treinador que, durante uma temporada, tinha uma ideia de jogo com algumas adaptações a essa ideia. Então, podia jogar, por exemplo, em certo momento da carreira no 4-2-3-1, com dois jogadores mais rápidos pelos lados, depois vai para o 4-1-4-1, e aí um rápido pelo lado e um construtor do outro. Foi o Jadson, por exemplo, em algum momento, jogando mais aberto, o Jadson que estava por dentro antes, e aí podia fazer inversões ali com o Renato. Então, o Tite sempre fez isso. Talvez no Flamengo ele queira, e aí a gente está especulando, que a gente tem que esperar começar a temporada para saber, não usar apenas uma ideia. Talvez tenha uma ideia que seja mais ampliada. No Seleção Brasileira, por exemplo, jogava em 4-3-3, já não era uma ideia que ele usava nos clubes. Como ele tinha jogadores pelo lado que recompunham com muita força, esse 4-3-3 virava um 4-4-1-1 sem a bola. Era o Vini voltando do lado, o Rafinha do outro, o Neymar tendo mais liberdade, e dependendo do jogo, quando o Neymar fosse o centroavante, ou foi quando o Neymar foi o centroavante, um quinto jogador ali recompondo no meio com o Flamengo. O Flamengo permite mais opções, porque na seleção ele não tinha o dia a dia. Ele chegava, tinha que fazer uma coisa bem feita, eliminatória, preparando para a Copa do Mundo, e aquela loucura toda que se define em 7 jogos, e permite até, no máximo 7 jogos, que você, numa finalização contra uma seleção europeia, desviando a bola num erro de posicionamento do jogador que você não queria que estivesse ou não preparou para estar lá, tudo seja desmontado. O trabalho no clube ele tem muito mais possibilidades para o treinador. Então, para ambos jogarem, o De la Cruz e o Arrascaeta, alguém precisa marcar pelo lado. A não ser que você queira tirar o Gerson e fazer uma marcação com 3, alguém vindo pelo meio. O Gerson, para mim, é um jogador que se adapta muito bem e que combina muito com a ideia do Tite de jogo. Sim. Porque ele pode fazer várias funções se tudo estiver automatizado, mecanizado dentro do que o treinador pode fazer. Então, eu imagino com o De la Cruz jogando um pouco mais pelo lado, para a Arrascaeta jogar por dentro, né? Um jogador de velocidade que recompõe do outro, aí o Everton Cebolinha sai na frente, obviamente, do Bruno Henrique, não quer dizer que o Bruno não possa eventualmente fazer, mas também pode jogar. Eu não gosto da ideia do Los Angeles, a gente combinou falar um pouquinho sobre o jeito do Dorival jogar no passado, não acho que seja a melhor ideia, mas de qualquer jeito ele pode também atuar às vezes com 3 zagueiros, com alas saindo pelos lados. O Flamengo oferece muitas possibilidades. E o De la Cruz, provavelmente, quando a gente fala do ponto de vista técnico, será de longe o melhor reforço da temporada de qualquer clube. Né? Versatilidade, conhece futebol sul-americano, jogador que é titular da sua seleção nacional, que não tem mercado na Europa. O Flamengo pagou caro pelo De la Cruz, mas é o valor de mercado. Porque se não pagasse caro, o River não liberaria. Então, pagou o que o River pedia e o que um clube europeu hoje não pagaria pelo De la Cruz. Até pela idade, né? O clube europeu hoje faz um outro tipo de busca na América do Sul. Eu acho que essa é a grande questão. A questão é a idade, por isso que eu estou me referindo a esse valor. Só que ele chega aqui para ser um dos destaques da temporada, se não tiver problema de adaptação. Eu acho que o Tite vai conseguir usá-lo muito bem. A questão é como o Tite pode usar melhor o elenco inteiro, né? E aí o Eugênio falou já no primeiro Sport Center nosso aqui, só a possibilidade de montar 2 equipes para gerar concorrência, para gerar ideias de jogo. As 2 equipes não precisam ter exatamente a mesma ideia, né? Então, eu acho que o Flamengo tem uma temporada extremamente interessante, extremamente promissora. Dos clubes brasileiros é quem começa, digamos assim, com mais possibilidades de ganhar os grandes campeonatos. Se vai confirmar, não sei. Nessa temporada também foi que começou com mais possibilidades e terminou sem nenhum. Eu fico pensando, é curioso, né? Porque a gente retoma os assuntos de maneiras diferentes ao longo das especulações, das contratações. E o Birner agora trouxe uma coisa que me soa não ser um acaso. Na seleção, o Tite usava um modelo de jogo, que é o 4-3-3, que talvez seja o que ele entenda de fácil assimilação. Porque quando ele chega a esse Flamengo, ele também não tem o tempo de treinar, assim como ele não tinha na seleção. E ele tenta colocar os jogadores confortáveis ali
para entender o que ele precisa para trazer esse Flamengo de volta para cima na tabela, que era o objetivo. Agora ele tem uma pré-temporada, agora ele tem jogadores chegando. Eu não sei qual mecanismo ele vai utilizar, qual sistema de jogo ele vai utilizar, mas me parece que ele tem talvez um desafio que seja não escantear os bicampeões da Libertadores que permanecem nesse elenco. Claro, isso é um desafio, uma prioridade ou uma necessidade? Acho que é um desafio, não vejo como prioridade para o treinador, mas vejo como uma necessidade para os jogadores que ainda estão ali renderem quando estiverem em campo. E por isso fica difícil você fechar essa equação, né? É difícil, mas o clube não precisa, e não deve, e não pode ficar atrelado ao passado. O clube precisa caminhar para frente. Ele já colocou à prova esse time várias vezes. Antes mesmo do time ser bicampeão da Libertadores, houve momentos em que deu errado, que a coisa não funcionou. E depois, que foi esse ano de 23, absolutamente deu errado o jogo do Flamengo. Cabe ao técnico, no caso o Tite, extrair o melhor do elenco que ele tem, que é um excelente elenco, incluindo jogadores bicampeões da Libertadores, que ainda são excelentes jogadores. Cabe a ele saber fazer o time, independente do passado do jogador, o time render o melhor. Se for necessário tirar esses jogadores, que tire. Porque assim, a torcida gosta muito, mas ela, mais do que gostar do jogador que escreveu uma história, ela quer o time ganhando, continuando à frente dos demais, continuando conquistando títulos. Então, se for necessário trocar o jogador, e esse jogador que entra joga melhor do que aquele que está no coração, ela não tem essa. Ela vai querer um jogador que joga melhor. Eugênio, eu não posso garantir, eu não tenho certeza, por exemplo, se o De La Cruz vai fazer uma temporada melhor que a do Bruno Henrique. Eu adoro o Bruno Henrique. Nem sei se ele vai fazer uma temporada melhor que a do Arrascaeta. A gente não tem essa certeza. A gente entende que os jogadores podem fazer as funções dos jogadores. A gente falou aqui, o De La Cruz, por exemplo, exerce mais funções no campo que o Arrascaeta, principalmente sem bola. Mas eu tenho pensado muito sobre um discurso que é necessário pro Flamengo. Não no Flamengo, para o Flamengo. E o Flamengo tem que adotar esse discurso, realmente, de uma maneira muito generosa e sutil. Repito, não sei se o De La Cruz vai jogar mais que o Arrascaeta ou se vai jogar mais que o Bruno Henrique. Estou citando esses dois porque são jogadores, ou que o Gabigol, cada um na sua função. Mas você não acha que chegou o momento que a gente tem que olhar para esses jogadores do Flamengo históricos e eles têm que começar a temporada tendo que provar que ainda são jogadores de nível muito alto para a equipe? E se não forem, tem que se adaptar como jogadores que são importantes, mas não mais os principais? Porque o discurso sempre parece que é para atendê-los. E quando eu faço um discurso, quando alguém faz um discurso para atendê-los, o clube fica em segundo plano. Então eu acho que esse jogo precisa ser virado. Lógico que quem vai ter que virar isso é o clube. Quem tem que mostrar que ainda pode... Por exemplo, o Gabigol tem que mostrar que é um centroavante mais importante que o Pedro. Se o Everton Ribeiro quiser jogar, ele tem que mostrar que ele é mais útil, jogando ou pelo lado ou por dentro, que o De La Cruz. Que o Arrascaeta eventualmente pode ter uma concorrência com o De La Cruz. Que o Bruno Henrique pode ter uma concorrência com o Everton Cebolinha. Sim. São os jogadores que têm que dar as respostas. E às vezes, quando se fala do Flamengo, a minha impressão é que a resposta já está dada antes da temporada. E eu acho que ficou muito claro nas últimas que não está. Não está dada essa resposta. Até porque muito se falou que faltava fome a quem já tinha conquistado tudo, né? E às vezes até ideias de jogo para ajudá-los também, tá? Para não jogar tudo nas costas dos jogadores. Em muitos momentos ficou uma bagunça e a individualidade apareceu hora ali, hora aqui, problemas coletivos. E hora em lugar nenhum. Mas o meu ponto, quando eu falo desses jogadores, eu acho que a gente tem que separá-los, assim. Se você pega até o primeiro homem de meio campo, até o primeiro volante, já houve uma reestruturação, já houve uma renovação natural. Não tem mais nenhum desses jogadores ali, né? Uhum. Mas se você pega os homens de frente, eu acho que essa minha preocupação, de repente, em mostrar que ainda são importantes, ela tem mais a ver com a Arrascaeta e o Gerson, que seriam, em tese, os jogadores que vão brigar por essa posição com o De La Cruz diretamente, do que com os outros, né? Porque eu acho que o Bruno vai ter os desafios dele de marcação para provar que ele é necessário ali. O Gabriel é um caso à parte, porque tem toda a questão dele com o Tite, de gostar ou não do modelo de jogo, do que ele oferece dentro de um sistema. E o Everton, eu acho que ele já entendeu
porque ele está num outro momento de carreira. Mas eu digo, assim, de você pensar na briga do meio campo, de você olhar De La Cruz, Arrascaeta e Gerson e entender como você vai estruturar isso. Só para, assim, o De La Cruz chega, a impressão que eu tenho é que o treinador é quase obrigado a botá-lo como titular. Ele mal chegou e já fica essa coisa no ar de que custou 16 milhões de euros, jogador de alto nível, tudo isso é verdade. Tem que ser titular. Eu não vou adotar esse discurso. Pelo nível dos outros jogadores. Eu também não vou dizer que os outros jogadores, os históricos, algum deles tem que ser titular. 1, 2, 3, 4, não sei quantos. Porque eu acho que eles têm que brigar em campo. Porque mas o a que importa é o pré-temporada clube. zera tudo? A pré-temporada é igual videogame? Então, a pré-temporada você vai lá, zerou, comecei de novo. Zerou não, porque o treinador fez uma... No caso do Tite, não, porque ele já teve um final de ano em que ele já começou a mapear o que ele tinha em mãos. É isso. Ele, inclusive, pedidas de contratações a partir do que ele entendeu do elenco dele. Ele começa a mapear, e aí é dentro do campo. Vai chegar o De La Cruz, vai fazer... Por exemplo, jogou até domingo passado. Ao contrário dos jogadores do Flamengo, que já vem de férias desde o início do mês de dezembro. Então, necessariamente, ele vai ter que se reapresentar ou se apresentar mais tarde que os outros para poder cumprir o período dele de férias. Nisso, ele já sai atrás para os primeiros jogos, porque ele não estará ainda na mesma forma física dos outros jogadores do Flamengo. E aí ele vai ter que entrar e mostrando jogo a jogo o seu nível, o seu rendimento. Se ele demorar um pouco para jogar... Eu lembro, por exemplo, no Flamengo, quando chegou o Vidal. Sim. Vidal chegou com o status de... Vidal internacional, de Barcelona, de Bayern de Munique. Que davam para ele e que ele também se dava. Também se dava. E era uma negociação desejada pelo Flamengo há muito tempo também, isso trouxe um peso. Exato. E ele chegou, quando ele entrava, ele era reserva. Ele entrava no segundo tempo e entrava jogando bem, dando bons passes a todo mundo. Olha, vai virar titular. A sensação era essa. Em algum momento ele vai virar titular desse time. Vai virar, o tempo foi passando, ele nunca virou titular absoluto do Flamengo, mesmo sendo o Vidal. Então, assim, é o dia a dia que vai dizer, é o campo que vai dizer, é o desempenho de cada um que vai dizer como vai encaixar, se é melhor por aqui, se é melhor por ali. Pode ser um dia em cada lado. Eu lembro o Tite, quando chegou, ele estava tentando entender ali o que ele tinha nas mãos para poder colocar em prática a ideia que ele possuía para aquele momento do Flamengo. O Everton Ribeiro começou como titular pelo lado direito, Sim. aberto pela direita. Com o tempo, ele foi perdendo espaço ali e ele passou a ser o reserva do Arrascaeta por dentro. Terminou assim a temporada. Ele entrava no lugar do Arrascaeta para jogar por dentro. E quem passou a jogar aberto pela direita num primeiro momento foi o Gerson. O Gerson preencheu aquela lacuna bem, deu um equilíbrio ao time. Mais adiante, ele traz de volta o Gerson para o meio, mais pela esquerda, e aí coloca o Luiz Araújo no time. O Gerson faz esse lado direito. É menos conforto, né, para ele, mas ele faz. Mas faz. Ele não tem a velocidade e explosão que o Luiz Araújo tem. Mas, de repente, numa necessidade, eu posso trazer o De La Cruz para jogar onde terminou o ano o Gerson e abrir de novo o Gerson pela esquerda. Isso é dia a dia. Futebol ele é muito mutável, de um primeiro tempo para o segundo, de um meio de semana para o final de semana, de uma competição para outra. O que importa é que vai ter qualificação no elenco para poder vislumbrar outras situações. Poxa, se eu colocar esse jogador aqui, será que vai dar? Vamos trazer o Arrascaeta para cá? Dá para colocar o Arrascaeta mais solto, mais, de repente, caindo de um lado e de outro, alternando eventualmente com o Cebolinha, sem ficar ali na entrada da área. Isso é o campo que vai dizer o dia a dia. E o elenco oferece. Quando a gente fala do 4-3-3 da seleção brasileira, era uma adaptação baseada na qualidade e na possibilidade de dar liberdade para o Neymar não ter que marcar tanto. Porque o Vini voltava no Real Madrid, quando o Benzema jogava no Real Madrid, para recompor do lado esquerdo. Do lado direito, o Rafinha faz isso naturalmente com o Operário, ou o Rodrigo. Ambos faziam isso. O Rodrigo é um jogador muito técnico, muito jovem. O Vini Júnior é titular absoluto da seleção brasileira. E aí a dúvida era se era com 2 volantes, se o Paquetá jogasse como um terceiro jogador de meio de campo, o Neymar virava o falso centroavante, tinha uma liberdade. Ou seja, os jogadores escolhidos pelo Tite praticamente levaram o treinador a tomar essa decisão tática. No Flamengo ele tem uma seleção, mas ele não tem 2 jogadores de velocidade que pelo lado, faça o treinador jogar
com esse sistema, a não ser que ele queira, por exemplo, de repente usar um De La Cruz pelo lado recompondo, em vez de ter um atacante agudo, vai ter um meia que constrói muito, que também tem drible, né, de um lado, do outro, um jogador atacante, ou um Bruno Henrique, ou um Cebolinha, para recompor, para de repente um Arrascaeta ficar pelo meio. Então, a temporada do Flamengo do ano que vem, taticamente, ela é uma incógnita. Sim. O treinador tem ideias, com certeza, de como ele vai começar. Mas eu tenho certeza absoluta que ele não tem convicção nenhuma de como vai terminar a temporada. De que ele vai terminar desse jeito. Até porque ainda tem... Tá aí, né? Créditos para ESPN. Comentários pertinentes aí sobre a chegada do Nicolas de La Cruz, uruguaio de 26 anos. Para mim, sim, uma grande contratação aí do futebol brasileiro em 2024. Pode não dar certo, né? Mas o Flamengo acho que deu um tiro certo aí no jogador do River Plate, né? Como eu disse, um grande jogador, titular da seleção do Uruguai, né? O Flamengo tem um Arrascaeta aí, que é um dos melhores do time, se não o melhor, e é reserva do Uruguai. Então, o De La Cruz, com certeza, sim, para mim, até o momento, é a grande contratação do futebol brasileiro. Discorda? Diga aqui nos comentários para você quem que foi a maior contratação. O Atlético está tentando trazer o Scarpa, o Palmeiras contratou o Bruno Rodrigues do Cruzeiro, enfim, o mercado sendo movimentado. Diga aí quem você acha que é a maior contratação do futebol nacional até o momento. Vou te dar um toque aqui, essa camisa do Brasil, você está vendo aqui, o símbolo estilo Copa de 82. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Camisa em preço promocional para você, produto dry fit, fresquinha, filé. Tá baratinho aqui, menos de R$50, pode olhar aqui no link da descrição. E o Flamengo, primeiro compromisso da temporada, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca dia 17 de janeiro, deve ser uma equipe sub-20, né, já que as equipes voltam a treinar aí na primeira semana de janeiro. Nicolas de La Cruz deve estrear um pouco mais à frente, mas o Flamengo já tem data marcada para iniciar na temporada, Campeonato Carioca dia 17 de janeiro, regulamento carioca, semelhante dos outros anos, 12 equipes, classificam as 4 primeiras para as semifinais, né? Sempre favoritos os grandes, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense. Na semifinal, fazendo a semifinal e final, e vai ser decidido aí o campeão carioca. Portanto, aí, repetindo, uma grande contratação do Flamengo. E te peço mais uma vez, né? Se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o vídeo e curta. E até o próximo para a gente falar mais de futebol aqui no canal Repercute.